Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marco Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, e esse é o terceiro episódio do Pesquisa de Marketing de Quinta. O Pesquisa de Marketing de Quinta é um projeto de extensão gratuito da Universidade Federal de Goiás, em que eu apresento e discuto pesquisas relevantes na área de marketing e tento demonstrar na prática como o marketing e as estratégias de marketing se conectam com dados. Toda quinta-feira, no meu canal do YouTube, eu disponibilizo vídeos em que eu seleciono uma pesquisa relevante na área de marketing que tenha sido publicada e discuto essa pesquisa em detalhes. Na descrição do vídeo, você encontra um formulário para deixar os seus dados e receber em primeira mão os textos que são discutidos aqui no canal semanalmente. Vamos ao texto dessa semana. Bom, o texto dessa semana é uma pesquisa publicada no Journal of Marketing em 2016 e acho que a preocupação principal dos pesquisadores com essa pesquisa, que é uma pesquisa conceitual, é um artigo teórico, é responder como que o marketing gera valor para o negócio e como demonstrar o valor do marketing para o negócio, considerando diferentes métricas de desempenho, fazendo um pouco a conexão com o último episódio. Tá? No último episódio, eu discuti uma meta-análise que demonstrava as diferentes métricas de desempenho relacionadas à área de marketing. Então, pesquisa muito importante publicada por dois autores muito famosos, né? O Dominic Hansens e o Powell são pesquisadores muito famosos, e eu considero esse resumo, esse abstract, um dos melhores abstracts já produzidos de uma pesquisa, de um artigo, que vai direto ao ponto e demonstra a relevância do artigo. Então, sem muitas delongas, vamos lá. Demonstrando o valor do marketing, departamentos de marketing estão sob pressão para demonstrar o valor econômico para a empresa. E o desafio é exacerbado pelo fato de que o marketing utiliza métricas de performance atitudinais, como, por exemplo, brand awareness, métricas comportamentais, como, por exemplo, lealdade de marca, e financeiras, como, por exemplo, receita de vendas. Isso tem um pouco de conexão com o último episódio. E essas variáveis não se correlacionam necessariamente umas com as outras. Consequentemente, uma métrica que pode visualizar as iniciativas de marketing como bem-sucedidas, por outro lado, pode indicar, se for utilizada com outras lentes, né, que as atividades de marketing podem ser um gasto desnecessário de recursos. Então, essa ambiguidade inerente à atividade de marketing possui várias consequências para a prática. Entre essas consequências estão escopos e objetivos que diferem a atividade de marketing entre as organizações. Eu gosto de utilizar muito o exemplo, a diferença entre o marketing e a contabilidade. Se nós pegamos diferentes empresas de diferentes áreas, pega um escritório de advocacia, uma agência de publicidade, por exemplo, uma emissora de televisão, o departamento contábil vai praticar funções semelhantes nessas empresas, vai lidar com métricas semelhantes nessas empresas. Receita de vendas em uma, receita de vendas em outra, e assim sucessivamente. No marketing, não. Qual é a característica dos departamentos de marketing? Como o marketing não é auditado e o marketing possui diferentes variáveis de desempenho, as funções de marketing vão variar em função do setor da empresa, em função das variáveis de desempenho que são atribuídas como relevantes
nessas empresas e o background, ou seja, a experiência dos profissionais de marketing que trabalham nessas empresas. Então, consequentemente, o que os autores identificam aqui é isso, é que os objetivos de marketing e o escopo da atividade de marketing variam significativamente entre as organizações. Há confusão a respeito da diferença da efetividade, do que é efetividade e eficiência de marketing, métricas que eles chamam de hard and soft, ou seja, mais duras e mais soft, são tipicamente não integradas nos negócios. As duas ferramentas dominantes para avaliar o impacto de marketing, que são modelos de resposta e experimentos, são raramente combinados, utilizados em conjunto pelas empresas. Então, os autores primeiro examinam os fatores que afetam a prática e a pesquisa de marketing, e depois eles discutem como o Marketing Analytics pode melhorar as decisões de marketing em diferentes níveis da empresa. Esse foi o abstract. O resumo considera um muito claro, bem ilustrativo do que é o artigo. Tá? Então, na introdução, primeira sinalização que existe uma dificuldade de acessar ou de avaliar o valor do marketing. Por um lado, os gestores eles estão frustrados com o gap, ou seja, o buraco que existe entre a promessa e a prática de mensuração efetiva. Os gestores de topo se atentaram para o fato de que as empresas implementam decisões que envolvem milhões de dólares, e essas decisões normalmente não são baseadas em dados, não são data-driven. Tá? A avaliação do valor de marketing, assim como uma acurada decisão, uma acurada avaliação do retorno sobre o investimento de marketing, a gente está nessa parte aqui, tá? Ainda é um objetivo elusivo, ou seja, distante para as empresas, a maioria das empresas, que tem dificuldade em integrar o Marketing Analytics. As questões de decisão e as questões operacionais. É uma discussão presente na prática, né? Os gestores concordam, os gestores de marketing concordam, os donos de negócio concordam que é importante decisões amparadas em dados, mas as empresas em si ainda não são totalmente data-driven. Elas não têm formas estruturadas de coletar dados de negócio, não disponibilizam esses dados para os tomadores de decisão e a consequência é que existe um gap, uma lacuna entre o que eles consideram importante e o que eles implementam na prática. Então, por que a avaliação do valor do marketing é tão desafiadora? Primeiro, e agora vem as partes mais importantes do artigo, que vão deixar bem claro que esse artigo discute. Para começo de conversa, o que os autores chamam de begin with, tá? A terminologia de marketing, ela se refere a várias coisas. Primeiro, pode ser uma filosofia de negócio. Segundo, pode ser uma função organizacional. Terceiro, pode ser um agrupamento de atividades e programas como marketing mix. Então, quando eu falo marketing, pergunto para meus alunos, o que significa marketing? Marketing pode ser tudo isso. Tá? Ele incorpora todas essas definições. Tá? Então, assim, entretanto, seja qual definição você vai utilizar, o objetivo do marketing é criar e estimular atitudes favoráveis do consumidor com o objetivo final de gerar demanda. Essa demanda, por sua vez, gera escala e lucros para empresas ou marcas que podem melhorar a posição dessas empresas ou marcas ou o valor financeiro do negócio. Essa sequência de ações estruturada, bonitinha, foi chamada de cadeia de produtividade de marketing na pesquisa de Rust.
e também um artigo conceitual muito famoso publicado no Journal of Marketing, tá? Rust e colaboradores. Como resultado, marketing em si possui múltiplas facetas, algumas atitudinais, algumas comportamentais e algumas financeiras, e nós vimos isso no episódio 2, no último episódio em que eu apresentei o paper do Katsikeias, né, e de outros que demonstraram várias métricas de avaliação de marketing. Tá? A relação, a associação entre essas métricas, ela é complexa e não linear. As correlações entre essas métricas são menores do que 0,5. E aí um parêntese enorme para quem estuda estatística. Correlação à medida de força, que varia entre -1 e 1. E nós já identificamos que as correlações entre as variáveis dependentes, elas geralmente são menores do que 0,5, ou seja, são correlações fracas por natureza. De maneira similar, comportamento online e questionários, surveys offline, geram diferentes informações para explicar e prever vendas de marca. Da mesma forma, algumas métricas atitudinais, as mais famosas aí, que é estima, relevância e conhecimento, elas são associadas com altos níveis de venda, mas não são associadas, correlacionadas com altos níveis de preço. Enquanto outras métricas de avaliação de marca, e essa métrica que é Energize Differentiation é uma importante métrica de avaliação de marca, mostram um padrão oposto. Então, esses são os dilemas do marketing enquanto disciplina. Tá? Nós temos, para resumir, vamos lá, para resumir, o marketing ele possui diferentes definições, ele se refere a diferentes métricas de desempenho, com diferentes naturezas, atitudinal, comportamental, financeira. Ele é praticado de formas diferentes no interior das empresas, que vai depender do setor da empresa e do conhecimento e do background, da formação das pessoas que lá estão. Então, esse é o dilema enfrentado pela área de marketing, que os autores sinalizam nesse artigo. Consequentemente, isso deixa difícil para os pesquisadores sintetizarem os achados entre os estudos a respeito do impacto do marketing. Isso torna difícil para as organizações escolherem quais métricas elas devem confiar. Imaginem você, um gestor de negócio, decidir entre, ok, eu vou implementar essa atividade de marketing ou não, porque eu usei ela de maneira experimental e ela aumentou a atitude, mas ela não melhorou. Ela está fazendo mais pessoas conhecerem a minha marca, mas eu estou gastando mais dinheiro e isso não está resultando em mais compras, por exemplo. Isso é um dilema enfrentado pela área de marketing. Deixa eu descer um pouco aqui. Então, apesar dos desafios, os benefícios de se utilizar marketing de maneira inteligente, eles são substanciais, como mostram estudos amparados no marketing. Exemplo, até uma melhora pequena em utilizar marketing analytics, uma cultura orientada para analytics, gera, em média, 8% mais retorno sobre os ativos, tá, para as empresas, quando se compara empresas que utilizam analytics e empresas que não utilizam analytics. Ou seja, cara, 8%, isso é um retorno relevante. Tá? Entretanto, até as companhias, large companies, ou seja, as grandes companhias norte-americanas que participaram desse CMO Survey, que é um questionário famoso, né, aplicado anualmente nos Estados Unidos, reportam que as atividades de marketing analytics são utilizadas em apenas 35% das decisões de marketing. E esse percentual é ainda menor quando se analisa pequenas e médias empresas ao redor do mundo. Nós temos uma realidade que as empresas são pouco amparadas em dados.
Então, bem aqui, este artigo discute os desafios de se obter de se atingir três objetivos. Primeiro, os pesquisadores apresentam o que eles chamam de general overview, ou seja, uma visão geral em que examinam criticamente o conhecimento de base e a prática do marketing com relação à avaliação do valor dentro das organizações. Em segundo lugar, eles discutem os objetivos de marketing e como esses objetivos resultam na escolha de métricas de marketing. Terceiro, eles dedicam as suas atenções para métodos de pesquisa que direcionam e orientam a avaliação de valor, ou seja, a utilização de modelos, quem trabalha com econometria vai entender o que eu estou falando, a utilização de modelos econométricos, a utilização de questionários ou surveys e a utilização de experimentos. Esses métodos geram várias conclusões importantes sobre o valor do marketing. Eles discutem no artigo. Então, em função dos analistas de marketing e as decisões de marketing não serem implementadas pelas mesmas pessoas, os pesquisadores examinam formas de se gerar, formas em que o valor de marketing é gerado, comunicado no interior da organização. Esse é um artigo conceitual muito relevante. Quem trabalha com marketing analytics, marketing de desempenho, performance, precisa entender assim, e ler o que esses autores apresentam nesse artigo. Então, feita a introdução, vou falar de maneira geral da estrutura. Tá? Então, o artigo se inicia com uma sessão em que os autores mostram a influência dos objetivos de marketing nas métricas de valor de marketing. Eles detalham os tipos de métricas de performance. Essa tabela aqui é baseada no artigo que a gente discutiu no último episódio, que é o artigo do Katsikeias, está vendo aqui? Fonte Katsikeias. Então, todas essas métricas são métricas e eu já apresentei para vocês. Inclusive, eu mandei uma figura para quem é registrado aqui na lista de transmissão do, do programa, né? Assim, dos episódios, a figura com as diferentes métricas de desempenho, Customer Mindset, ou seja, mindset do consumidor, comportamento do consumidor, essas variáveis de comportamento que os autores chamam de Customer Level, ou seja, em nível de consumidor, em nível de produto, contábeis e financeiros. Isso foi enviado já por e-mail para aqueles que estão registrados aqui na lista. Tá? E depois os autores vão começar a discutir algumas questões relevantes. Então, primeiro, uma questão relevante entre eficiência e efetividade, que é uma discussão inerente à área de marketing, tá? Porque o valor do marketing pode ser expresso em efetividade ou eficiência. Por exemplo, o retorno do investimento de marketing, ele lida com a eficiência. Então, quando o objetivo é eficiência, o resultado vai ser sempre reduzir o budget, reduzir o investimento por meio da eliminação de programas de marketing que não são eficientes. Entretanto, uma empresa pode estar mais interessada na efetividade da ação de marketing, que pode ser expressa em termos de ROI, que é o retorno menos o investimento, que é aquela fórmula padrão do ROI. Então, assim, de maneira ilustrativa, eles mostram um exemplo aqui que é muito interessante. Então, imagine o seguinte, imagine que a gente tenha dois programas de marketing ou dois projetos de marketing, tá bom? E aí, deixa eu abrir o Excel aqui, que eu acho que vai ajudar a deixar isso de maneira clara, pessoal. Então, assim, imaginem que eu tenho dois programas aqui. Esse aqui é o programa número 1. E esse aqui é o programa número 2, beleza? E aí, de maneira ilustrativa, eu tenho um programa que tem um retorno de 100 milhões, programa 1. E o programa 2 eu tenho um retorno de 10 milhões, beleza? E o primeiro programa, eu tenho
um investimento, custo de investimento de 80 milhões. E o segundo programa, eu tenho um custo de investimento de 2 milhões. Como eu posso avaliar esse programa? Tem que decidir entre um dos dois. Bom, a primeira avaliação, você pode dizer assim, bom, primeira avaliação eu vou levar em consideração o retorno. Simplesmente o retorno que a gente chama de net return. Tá? Então, eu vou diminuir o retorno pelos custos. Então, no programa 1, o retorno... No programa 1, o retorno vai ser 100 menos 80. Chamamos de contribuição direta. E o segundo, 10 menos 2. Então vamos utilizar o programa 1. Certo? Beleza? Ele está me dando 20 milhões. Alguém pode falar, não, você tem que levar em consideração o investimento inicial, né? Assim, não só o retorno marginal, assim, o que eles chamam de net contribution, mas o retorno sobre o investimento. E o retorno sobre o investimento tem uma fórmula. Qual que é a fórmula do retorno sobre o investimento? 100 menos 80. Dividido pelo valor inicial, dividido por 80. Tá? 25%. E o segundo? O segundo é 10 menos 2 milhões, dividido por 2. Então, ou seja, dependendo da forma de avaliação, eu posso utilizar o programa 1, implementar o programa 1 e implementar o programa 2. Então, o primeiro está me dando um retorno marginal, né, de 20 milhões, enquanto o segundo está me dando de 8 milhões. Melhor o primeiro. Agora, o segundo, se eu considerar o retorno sobre o investimento, que é a fórmula tradicional do retorno sobre o investimento, o primeiro está dando 25%, o segundo está dando 400%. Então, aqui, de acordo com a primeira avaliação, esse é melhor. De acordo com a segunda avaliação, o número 2 é melhor. Está aí ilustrado em números a diferença entre eficiência e efetividade em marketing. Vamos voltar aqui ao artigo. Então, o primeiro projeto tem o que eles chamam de um retorno direto maior, que 20 milhões é maior do que 8 milhões, mas o segundo tem um retorno sobre o investimento melhor, porque 25% é menor do que 400%. Qual dos dois um gestor deveria preferir? Então, isso é um trade-off uma escolha entre efetividade e eficiência, tá? Porque existe um conflito, nesse caso, entre os objetivos de longo e de curto prazo. Eu vou ser direcionado à eficiência ou vou ser direcionado à efetividade? Esse é um problema inerente à área de marketing, esse é um dilema enfrentado pelos gestores. Bom, isso deve ser considerado quando se for tomar decisão. Tá? Segundo a seção do artigo, o escopo do marketing no interior das organizações. Então, o escopo do marketing no interior das organizações varia. Então, você tem empresas que são mais responsáveis sobre os 4 P's, tomam mais decisões compreensivas sobre os 4 P's, por exemplo, empresas que comercializam produtos para o consumidor, então são bem claras as decisões de produto, preço, prazo, promoção, que são as variáveis do marketing mix. Agora, você tem empresas que são mais B2B, que o escopo do marketing é mais reduzido, ou empresas mais direcionadas a atividades de engenharia. Tá? No outro extremo, você tem algumas empresas que consideram o marketing um direcionador do valor. E você tem em outras... Então, assim, quando as empresas direcionam o marketing, consideram o marketing como direcionador do valor, você tem uma atribuição de importância maior para o departamento de marketing nessas empresas do que outras empresas que acreditam que o marketing é só mais, a atividade de marketing é só mais funcional e operacional. Então, a atribuição de importância que se dá à área de marketing, à função de marketing, nessas empresas vai ser menor.
O escopo do marketing, e essa parte é importante, inclusive eu vou destacar ela aqui, o escopo do marketing dentro das empresas possui um grande impacto na coleta de dados que resulta na avaliação do valor de marketing. Quanto mais extenso o escopo, ou maior o escopo, maior a importância dada, mais variáveis são incluídas nas bases de dados e atribuídas nos modelos de coleta de dados dessas empresas. E menos granular são essas bases de dados. Então, isso também vai influenciar lá nos dados, na importância que as empresas atribuem à coleta de dados. Atribuem. Próxima sessão, os pesquisadores lidam com budget ou alocação, que é uma discussão presente também na área de marketing. E aí eles entram em uma outra sessão que é metodologias e achados sobre a avaliação do valor de marketing. Então, se você é estudante, isso aqui é muito importante para você, se você é estudante de graduação, mestrado, especialização, doutorado, ou se você é um curioso com pesquisa de marketing, essa sessão ela é matadora para você compreender como as pesquisas são utilizadas na área de marketing, porque eles discutem diferentes metodologias, tradições de pesquisa utilizadas no marketing. Basicamente, são três tradições: modelagem econométrica, onde os pesquisadores utilizam bases de dados secundárias e uma natureza específica de variáveis; surveys/questionários, em que os pesquisadores desenvolvem e aplicam questionários, e a natureza de variáveis desses questionários são variáveis cognitivas, ou seja, você precisa perguntar para as pessoas e as pessoas vão responder algo. Em terceiro, a tradição experimental de coleta de dados. É uma outra tradição, vem muito da área de comportamento do consumidor, pesquisa experimental e psicologia, que também produz outras variáveis relevantes da atividade de marketing. Essa sessão é muito relevante porque os pesquisadores discutem essas tradições. E eles discutem em um momento qual que é melhor e mostram para o leitor que não existe uma tradição de pesquisa que seja melhor do que a outra. Elas vão ser utilizadas e empregadas de acordo com o objetivo da atividade de marketing. Em alguns momentos, elas podem até serem utilizadas em conjunto, a depender dos objetivos. Outra sessão, achados sobre os investimentos de marketing e a sua alocação. Como se fosse um resumo do que se conhece ou do que se sabe da atividade de marketing. E essa tabela aqui, que é a tabela 2, é muito ilustrativa para você também, que é pesquisador ou que se envolve com análise de dados de marketing, porque ela mostra qual é o efeito esperado das atividades de marketing. Então, nós temos ali, na primeira coluna, várias atividades de marketing, como propaganda, ligações de vendas, distribuição, preço, variáveis do marketing mix, preço promocional, boca a boca, inovação e assim por diante. Na segunda coluna, que está sinalizado aí, está destacado, são as elasticidades típicas dessas estratégias, ou seja, é o efeito esperado. E isso está na escala de elasticidade. Então, eu vou interpretar dois aqui de maneira ilustrativa. Então, por exemplo, propaganda está ali, 0,1. O zero não está ali, mas está 0,1, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, em média, você espera um aumento de 1% nas vendas, em função, um aumento, perdão, de 0,1% nas vendas quando você aumenta 1% na propaganda. Um aumento de 1% de investimento na propaganda. Isso é elasticidade. Preço é negativo. O efeito médio do preço é menos 2,6%. Isso significa que para cada aumento de 1% no preço, em média, você pode esperar uma redução de menos 2,6%
na demanda. Um parênteses enorme, isso aqui é um efeito médio consolidado a partir de pesquisas publicadas. A maioria dessas pesquisas ela foi publicada com bases de dados internacionais e em periódicos internacionais. A gente está aqui no Brasil. Possuímos menos pesquisas com dados brasileiros publicados. Tá? Mas isso aqui é como se fosse um norte para quem é estudante, para quem é pesquisador, para quem trabalha com estratégias de marketing. Ok? Uma importante conclusão que pode ser extraída da tabela 3 é que as comunicações de marketing, como, por exemplo, propaganda e sales calls, né, telefonemas, possuem elasticidades que são menores, ou seja, suas curvas de resposta são mais flats, são assim, em vez de serem assim, né? E isso implica que elas podem ser pouco consideradas como direcionadores da mudança do desempenho de marketing. Entretanto, ou seja, o efeito delas direto é menor. Entretanto, quando elas são combinadas com outros elementos do mix de marketing, que são os 4Ps, os efeitos podem ser substanciais. Isso também é bem importante. Vou seguir, tá bom? Aqui no artigo, existe uma seção em que os autores discutem a importância de se conectar ao que eles chamam de soft metrics e hard metrics. Então, soft metrics são métricas cognitivas relacionadas à atitude, né? E isso é resultado do esforço de marketing, só que as métricas duras, ou seja, hard metrics, também são importantes, como, por exemplo, métricas de negócio, vendas, retorno. Então, é importante para as pesquisas e para o analista, para o gestor de marketing, considerar a conexão entre métricas dessas duas naturezas. Tá? E eu vou descer para uma parte muito importante para quem é envolvido com a prática. Então, se você é gestor de marketing, se importa com a coleta de dados, se importa com a comunicação da coleta de dados, essa sessão ela mostra diferentes formas de apresentação de dados ou resultados de dados de marketing. Eu vou direto aqui para um dashboard, porque aqui é um exemplo de um dashboard prático em que o que está ilustrado aqui são retornos, ou seja, em lucros, em forma de mapa de calor entre a interação entre preço e propaganda. Nesse dashboard, que está colorido, quanto mais próximo do verde, maior o retorno da interação entre preço e propaganda. Quanto mais vermelho, menor o retorno da interação entre preço e propaganda. Eu vou pegar dois exemplos ilustrativos aqui. Ó. Vamos pegar aqui esse 3,28, que é mais vermelho. Então, quando o nível de preço é em torno de 25 e o nível de propaganda, aqui está propaganda em televisão, é 250, o investimento, o retorno em termos de lucros é 3,28. Ok? O uso ótimo desses recursos está mais centrado aqui, ó. Está em negrito aqui, ó, 8,51, que é um preço praticado de 45 e um investimento em propaganda de 3.250. Aqui no outro extremo, 6,76, eu tenho preço alto, se aumentou o preço. O que acontece? Quando você aumenta o preço, em média, se reduz a demanda. Tá? E eu também tenho altos níveis aqui de investimento em propaganda. Então, o retorno em lucros vai ser menor. Essa é uma forma relevante, importante de mostrar para gestores de marketing, que são pessoas que veem a importância de dados, não são muito contextualizadas com a natureza das análises, porque aqui eu estou usando duas variáveis, correto, pessoal? Preço e propaganda. E estou interagindo o efeito dessas variáveis no retorno. Então,
a depender da forma como eu vario essas duas variáveis, x1 e x2, eu vou ter diferentes resultados de retorno, que no caso é y. Essa é uma forma amigável de se apresentar para gestores de marketing o uso de dashboard, tá? Uma maneira muito usual de se comunicar o valor. Existe um outro dashboard aqui que eles também mostram, e ele é inspirado na prática na empresa Infotech, foi publicado um periódico por esse autor aqui, tá? E é dessa empresa aqui, Infotech, né? E aí mostra como que varia os lucros da empresa ao longo do tempo, considerando diferentes investimentos em flyers, mídia tradicional, faxes, ou seja, deve ser envio de fax, ou investimento em envio de fax, é uma empresa B2B, AdWords, investimento online e desconto. Então, tem diferentes níveis de investimento e diferentes níveis de lucros em função disso. Então, dashboards de marketing são muito relevantes para que o gestor conheça e entenda o impacto esperado em variáveis de desempenho em função do uso de variáveis das mais variadas variáveis do marketing mix. Ok? Vou descer mais um pouco. Então, de maneira geral, esse artigo, vou voltar lá para o início, já nos encaminhamos para o fim. Esse artigo ele é conceitual, publicado no Journal of Marketing, que é um dos mais importantes periódicos da área de marketing. Ele é importante porque discute marketing e desempenho e também porque mostra a ausência de conexão entre marketing e desempenho e as implicações dessa ausência de conexão para a pesquisa e para a prática. Beleza? Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo episódio do Pesquisa de Marketing de Quinta. Valeu!